contigo, Vinde ou Santos. E o nosso regente será, ou a nossa regente será a irmã Francisca. E a primeira oração será oferecida pela irmã Cristina Moisés. Agora aí não vamos ver como. Não tem como. Se eu quero filmar essa conferência. Esse não tem, né? Não tem. Vamos acompanhar. Vai ser útil essa conferência. Vai ser útil para ti. Depois tem que revisar esses vídeos, guardar. Agora. Quem é a irmã Cristina aqui? Eu sei? Não, pode dirigir para nós? A irmã Cristina que vai oferecer a primeira oração. Está aqui? Alguém pode oferecer a primeira oração para nós? A organização não tinha que ser ali. Essa organização. Exatamente, correto. Há uma desorganização para eles. Sim. Está a coçar. Sim. Devia fazer antes. Mesmo ontem. Estão cansados também, dormiram, né? É verdade. Baixa a biblioteca do mas aí deixa de seriado. 2 horas do tempo. Isso não está aguentando.
Está para decolar. Querido Pai Celestial, nós somos humildemente gratos nessa manhã pela saúde que nós temos e pela saúde de nossos familiares. Somos gratos pela proteção fornecida a todos nós que estamos aqui. E nesse exato momento elevamos em nossa voz a Ti para que o Senhor possa nos abençoar com o Seu Santo Espírito, para que Ele possa nos ensinar. E oramos para que o Senhor possa continuar nos abençoando, para que possamos todos os dias de nossa vida nos esforçar para que possamos tornar pessoas cada vez mais melhores. Essa oração nós elevamos a Ti, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Em seguida, iremos ouvir os discursos e testemunhos de alguns irmãos. O primeiro discursante que iremos ouvir nessa manhã será o presidente Mário Pumuma. E de seguida iremos ouvir o discurso da irmã Alefa. E de seguida iremos cantar o hino intermediário 42. De seguida iremos ouvir o discurso do irmão Tomé Quente. E o último discursante será o presidente Conde. E o hino de encerramento será o hino 181. E a última oração será-nos oferecido pelo irmão Domingos Custódio. Então convidamos os discursantes. Se retificar a agenda. Na agenda Tivemos uma breve alteração, então primeiro será o presidente Mário Pumuma, em seguida será a irmã Joana. errou de novo. Primeiro madame, então que se deve primeiro espaço madame, daí entra Conde, daí presidente termina. Há uma descoordenação. Agenda. Última hora sempre assim. Está uma malanja. Ah? Está uma salada. Salada russa. É, mas isso é verdade. Imagina só, a conferência geral lá nos Estados Unidos acontecer isso aqui. Já imaginaram o que vocês vão pensar? Não, stage não acontece. Aí eles chamam bandeira assim. Não acontece assim. Então, tivemos breves alterações. Por que não fizeram? Então, Tiveram todo tempo de manhã. a primeira discussão será a irmã Alefa. Isto agora, que eu estou Ela se encontra aí? Tá certo. Irmã Alefa. Se calhar E não está em preparado. seguida ouviremos o discurso do presidente Mário Pumuma. E faremos o hino intermediário 42. De seguida iremos ouvir ainda está a perguntar. depois do hino intermediário, iremos ouvir a irmã Joana. E depois, o último discursante, iremos ouvir o presidente Joaquim Conde. E o hino de encerramento será 181. E a última oração será oferecida pelo irmão Domingos Custódio. Então convidamos os discursantes. Obrigado. Não estragaram no princípio.
escritura. Estudamos bem de manhã, como os outros. Ah, você tá não vendo? Claro, não falar, claro. É. Pois esta vida é o tempo para os homens se prepararem para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus Este é o labores. momento. Então, essa vida que nós temos é um momento para que nós possamos nos preparar para nos encontrar com Deus. No mundo em que nós vivemos, nós não sabemos se nós vamos chegar amanhã ou não. Então, nós devemos viver de modo que nós possamos pensar que amanhã não está garantido para ninguém. Então, nós devemos nos esforçar a guardar os mandamentos do Pai Celestial, de viver de uma maneira digna aqui na Terra. Então, eu estava refletindo sobre o tema de nossa conferência, que agora é o momento. Então, me fez pensar uma irmã, né, que eu ensinei. Primeiramente, minha companheira, ela tinha problemas tipo de bater portas. Então, ela tinha muita dificuldade porque passou muitas situações em bater portas. E um dia, nós saímos para compartilhar mensagem. Eu falei, sister, que tal hoje nós poder bater porta? Ela falou, sister, eu tenho medo. Falei, não, vai dar certo. Então, pense que hoje, agora é o momento de nós poder levar mais alma a chegar-se ao Pai Celestial. Então, passamos numa rua e sentimos que tínhamos que bater aquela porta. Eu falei, sister, que tal? Ela disse, não, eu falei, bate a porta. Então, quando ela bateu a porta, responderam em quem nós falamos são os missionários. Depois daí, a irmã abriu a porta. E quando abriu a porta, ela mandou um cão bem grande para nos morder, né? E algo muito incrível que aconteceu é que aquele cão, quando saiu a correr, ele chegou a dormir em nossos pés. Então, nós nos sentimos muito bem naquele momento. Nós sabíamos que aquela é a hora certa de nós poder agir em nome de Deus. Então, nós compartilhamos mensagem com elas, né? Irmã Paula e irmã Rita. Então, no momento, estava tudo bem e nós convidávamos sempre elas a poder agir, para poder assumir o compromisso. Porque quando você está ensinando alguém, você deve ensinar essa pessoa para progredir no caminho do convênio. Então, quando nós ensinamos essa pessoa não progride, não tem como. Nós temos que deixar para ensinar outras pessoas, filhos do Pai Celestial, que estão prestes a receber esse evangelho. E nós paramos de ensinar. Uma semana depois, eu fui transferida para outra área. E quando eu fui transferida, minha companheira mandou mensagem para mim, dizendo que a irmã Paula acabou de perder a vida. Então, aquilo foi muito triste para mim, porque ela teve a oportunidade de poder receber o evangelho restaurado, mas ela não recebeu naquele momento. E também sei que cada um de nós tem o seu momento de poder receber o evangelho. Mas agora é o momento para nós jovens, para poder nos preparar para o encontro com Deus. Imaginemos o que nós fizemos ontem, né? Se nós hoje teríamos a coragem de poder reparar no rosto do Pai Celestial e dizer, sim, minhas obras foram boas aqui na terra. Então nós devemos refletir quanto a isso. Se nós estamos a buscar diligentemente o Pai Celestial ou estamos a fazer as suas obras, nós devemos refletir sobre isso. E eu gosto muito, o profeta, né? Lei também foi um profeta, né? Ele ensinava os seus filhos a poder estar no caminho do convênio. Mas algo muito interessante que ele teve aquela visão, né, no sonho, em que ele viu uma vara de ferro que tinha árvore, né? E eles deveriam chegar até lá. E lá também tinha um grande edifício, espaçoso edifício. Tinha muitas pessoas que zombavam daquelas pessoas que estavam a pegar a vara de ferro para chegar até lá, na árvore. Então pode se comparar a nós jovens hoje em dia. Então quando nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo, nós temos alguns mandamentos, temos mandamentos que nós devemos guardar. Temos a lei de castidade, temos palavra de sabedoria. E por vezes as pessoas lá fora, o mundo pode nos chamar de matrecos ou matrecas, todo mundo já ouviu isso. Então o que importa é como é que você está com o Pai Celestial. Porque nós sabemos que nós somos filhos e filhas do Pai Celestial. Nós temos um potencial divino. Nós somos eternos, nós herdamos a sua luz. Então, para que nós possamos nos esforçar e estar com o Pai Celestial, nós devemos guardar os mandamentos. Não é fácil, mas sim é possível. Através
de expiação de Jesus Cristo. Então, lá no jardim do Getsemane, quando Jesus Cristo ele estava passando por muitas dificuldades, ele sofreu por cada um de nós. E ele até pediu que o Pai pudesse poupar, né, daquele cálice. Mas algo muito interessante, o Salvador Jesus Cristo ele disse que não seja a minha vontade. Então nós devemos deixar com que o Pai Celestial possa fazer a vontade dele. Tem algo que nós queremos, mas o Pai Celestial ele sabe o que nós precisamos. Ele nunca vai dar aos seus filhos pedra, porque ele nos ama, ele é o nosso amoroso Pai Celestial. E ele conhece-nos pessoalmente, individualmente. E ele sabe de todas as dificuldades que nós temos enfrentado. Mas algo interessante, nós devemos agradecer por essas dificuldades. Por essas dificuldades, elas nos dão mais energia e nos dá força para nos seguir em frente. Ele passou por muitas coisas. Nós também podemos ter um exemplo muito interessante de Joseph Smith. Ele foi um jovem, como nós aqui, talvez, aqui não tem ninguém de 14 anos. Mas ele, na época, o Pai Celestial escolheu ele para poder ser um profeta, ou ele escolheu para que ele pudesse orientar. Então, hoje, nós jovens, nós temos a oportunidade. Então, nunca podemos perder a oportunidade de falar de Cristo. Nunca na vida. Talvez temos nosso vizinho, vamos compartilhar a mensagem com essa pessoa. E nós devemos ser exemplo de Jesus Cristo em todo momento, em todos os lugares, em todas as coisas. Não na igreja somos outras pessoas, lá fora somos outras pessoas. Nós não estamos a fazer nada. Nós devemos estar dentro do muro ou fora do muro. Não podemos servir a dois deuses ao mesmo tempo. É impossível. E o Pai Celestial não nos abandona. O adversário, ele está sempre acordado. Ele está sempre a nos olhar. O que nós vamos fazer depois para nos abandonar? Mas Jesus Cristo, ele não abandona nós. Por mais que nós possamos estar no fim do túnel, ele está sempre com sua mão aberta. Ele diz, vem e segue-me, para que nós possamos herdar o reino celestial. Então agora é o momento de podermos arrepender. Talvez nós já fizemos muitas coisas erradas, nós erramos todos os dias. Nós devemos nos arrepender. Devemos nos reconciliar com o nosso Pai Celestial, porque Ele nos ama. Isso ninguém pode tirar de nós, ninguém. Ele é o nosso amoroso Pai Celestial. E quer que nós possamos estar em Sua presença um dia. Mas para isso Ele nos deu o mandamento que nós temos para poder seguirmos. Temos as Escrituras que nos orientam dia após dia. Talvez pode ser algo simples, né, para nós. Olhamos, é tipo algo simples, leia a Escritura, não entendo nada. O Senhor nos convida, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se nós temos falta de sabedoria, vamos pedir a Ele. Se nós vamos entender uma Escritura, vamos pedir a Ele. Ele vai poder nos responder. Sim, devemos aprender com o passado. E sim, devemos nos preparar para o futuro. Porém, o único momento de se fazer isso é agora. Agora é o momento em que podemos aprender. Agora é o momento que podemos nos arrepender. Agora é o momento em que podemos abençoar outras pessoas e levantar as mãos cansadas. Tal como o Moroni aconselhou, o Moroni, né, para que ele pudesse trabalhar diligentemente na obra. Então esse é o momento. O convite de Salvador é que nós possamos ter um bom ânimo. Tendo um bom ânimo, eu venci o mundo. Ali no mundo vamos ter muitas aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. O convite de Salvador é que nós tenhamos um bom ânimo. Em qualquer situação que nós iremos passar, temos que lembrar que Salvador Jesus Cristo ele venceu o mundo. E nós temos todas as coisas que nós precisamos. Então, eu sei que Deus vive e Ele ama cada um de nós. E eu sei que se nós formos aguardar o mandamento do Pai Celestial, Ele irá nos abençoar. E eu sei que nós não somos perfeitos. E eu sei que esse é o momento de nós fazer todas as coisas pertinentes ao Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.
começou bem? Começou contando a minha experiência. Foi bom. Bem, alegando que a irmã dia. experienciou o momento. Bom dia. Antes de eu proferir algumas palavras, eu quero dar espaço ao irmão Tomé Quente para poder deixar algumas palavras, depois dele eu irei seguir. Obrigado. Estava a servir. Em 1998, o Elder Joseph B. Wirthlin, ele ensinou algumas coisas extremamente importantes no seu discurso, que ele falava sobre a preparação. Na semana que se passou, eu estava estudando no livro de Eclesiastes, todos os capítulos. Então, de todos os escritos que eu estava lá estudando, eu consegui aprender algumas coisas também importantes que gostaria de compartilhar com vocês. Das que eu aprendi lá, fiz o meu breve resumo sobre o tempo que nós temos de podermos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para podermos nos preparar, para podermos encontrar com o Senhor, como nós aprendemos há pouco tempo. Fazer valer a pena. Também aprendi que mesmo que às vezes as pessoas que não fazem o certo, que vivem em pecado, pareçam estar sendo abençoadas, a alegria delas não será duradoura. Também aprendi lá no livro de Eclesiastes que não coloque seu coração no dinheiro, porque ele nunca vai lhe satisfazer. Aprendi que evite a ociosidade, porque ela pode fazer com que percamos as coisas com as quais nos importamos. Não desperdice os dias de hoje, desejando que o passado volte. Os bons amigos vão nos ajudar nos momentos difíceis. Aprender a controlar seu temperamento. Então, essas são algumas lições que eu consegui tirar ao estudar os capítulos de 1 a 10 de Eclesiastes. Aprendemos no capítulo 1 a 3 que há tempo para tudo. Aprendemos que nós podemos escolher hoje se voltaremos a viver com o Senhor por meio do que nós fazemos a cada minuto de nossa vida, nesse instante, tudo que nós fazemos à nossa volta. Ainda no livro de Alma, capítulo 37, lá aprendemos no versículo 7 sobre as coisas simples, por meio das quais as grandes podem ser realizadas. Mas essas coisas simples, para poder trazer grandes realizações, elas podem ser as coisas boas ou podem ser coisas que não são boas e termos resultados diferentes. Isto é, resultados bons ou resultados maus. Consequências essas que nós não teremos livre-arbítrio para podermos escolher. Eu gosto do versículo 41 até 43, que diz o seguinte: todavia, porque esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas, foram-lhes manifestadas obras maravilhosas. Eles foram negligentes e esqueceram-se de exercitar sua fé e diligência. Então essas maravilhosas obras cessaram e eles não progrediram em sua jornada. Quando eles deixaram de dar atenção, quando escolheram começar a não viver os mandamentos do jeito que vinham vivendo, os milagres, as bênçãos as quais recebiam cessaram. E como consequência, ainda, portanto, se demoraram no deserto, ou seja, não seguiram um caminho direto, e sofreram fome e sede por causa de suas transgressões. E agora, meu filho, eu desejaria que compreendesses que essas coisas não deixam de possuir um simbolismo, pois como nossos pais foram negligentes em prestar atenção a essa bússola, ora, essas coisas eram materiais.
não prosperaram. O mesmo se dá com as coisas espirituais. A partir do instante que eles escolheram adiar o seu arrependimento, não viver em harmonia com os ensinamentos do Salvador, as bênçãos eram tardias. E quando ainda continuava a não se arrepender, passando-se o tempo, cada vez mais distante do Senhor ficavam. E como consequência, demoraram muito no deserto. Eles não foram abençoados naquele momento. O Senhor teve que reter as suas bênçãos até que eles começaram a se arrepender posteriormente. Nós hoje, como aprendemos, passamos por mesmas situações. O Senhor deseja nos abençoar. Estarmos nessa terra, na mortalidade, termos o corpo que nós temos, é uma das maiores bênçãos que o Senhor nos concedeu. E ainda Ele reserva a maior de todas, que é a vida eterna. Mas para que possamos ter essa vida eterna é hoje. O que nós fazemos, falamos, pensamos, como nós agimos, vai determinar onde nós poderemos viver após essa vida. Estive me perguntando durante dias sobre a situação, se eu continuar vivendo desta maneira que estou vivendo a minha vida, será que as bênçãos que o Senhor me prometeu quando eu estava na pré-existência, até estar nessa vida, eu poderia ter? Lá no versículo 37, de Alma 37, aprendemos que nós temos a aconselhar com o Senhor. O nosso tempo aqui, para podermos preparar tudo o que nós estivermos fazendo, o Senhor espera que nos aconselhemos com Ele. Nada em nossas vidas que nós temos que fazer, teremos que prosperar, ou prosperaremos, a menos que nos aconselhemos com o Senhor. Ele é o detentor de toda a sabedoria. Nós confiamos no Senhor. Ele passará a direção e orientação certa. Gostaria de terminar falando sobre ler para vocês o que o elder Joseph B. Wirthlin ele ensinou a respeito do tempo de preparação. Ele disse assim: este minuto, este exato momento, faz parte de nossa jornada eterna para voltarmos junto com nossa família para a presença do nosso Pai Celestial. Em seguida, ele citou o presidente Gordon B. Hinckley, que ensinou o seguinte: estamos aqui nesta vida e temos uma herança maravilhosa, um presente divino. Como este mundo seria diferente se cada pessoa percebesse que todas as suas ações têm consequências eternas. Como a nossa vida seria muito mais significante se reconhecêssemos que o que fazemos a cada dia irá determinar o tipo de vida que teremos na eternidade. Como disse, cada instante, quando estivermos a fazer o que estivermos fazendo, nos perguntemos, porque o que se espera é que façamos tudo com uma perspectiva eterna. Aprendemos que os dias de nossa aprovação, eles estão contados. Não sabemos se partiremos dessa vida hoje, amanhã, nesse instante, próxima semana, não se sabe. Mas cada dia de preparação é extremamente valioso. E por fim ele diz: já foi dito que a vida é um presente tão precioso, não deve ser desperdiçado. Cada dia não é apenas mais um dia, mas sim uma preciosa gota, um momento duradouro de vida, que aumenta as ricas águas da vida. As indecisões podem imobilizar-nos ou paralisar-nos, prejudicando assim a nossa preparação para a mortalidade. Se você tiver que decidir hoje começar a fazer uma certa coisa, faça, mas aconselhe-se com o Senhor. Esse é o tempo para podermos preparar, fazer tudo o que estiver a nosso alcance para que possamos ser aperfeiçoados e conseguir voltar a viver com o Senhor. Quando o Salvador voltar após essa vida, olharmos no seu semblante, sabemos que sim, a vida na terra ela valeu a pena. E desta maneira nós estaremos valorizando a expiação do Salvador Jesus Cristo. Mas se não o fizermos agora, continuarmos adiante, o Senhor vai dar as suas bênçãos e nós continuaremos no deserto e sofreremos fome. E após essa vida, olharemos para o Salvador no seu semblante e o nosso semblante dirá para ele que o seu sacrifício não valeu a pena.
Sei que o Salvador Jesus Cristo, Ele vive. Ama cada um de nós que estamos aqui. O Senhor espera que sejamos pessoas melhores, a nossa versão melhor. Que o nosso exemplo possa continuar fluindo para podermos abençoar a vida das outras pessoas. Em nome do Salvador Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado, irmão Quente. De facto, deixou ficar aqui grandes ensinamentos para nós todos, para os jovens, assim como nós que estamos aqui. Antes de eu começar com a minha intervenção, eu quero agradecer ao irmão Cordeiro Marteso por estar a dirigir essa sessão. Quero agradecer ao presidente Conde por estar a presidir esta reunião e também estar a acompanhar sua esposa, irmã Joana, onde nós falamos sobre a importância de saber escolher, não é? Hoje a minha esposa não esteve aqui, porque ela não está muito bem, aliás, não está aqui porque ela não veio me acompanhar, mas ela mandou cumprimentos para vocês e ela disse para que vocês possam saber que ela vos ama. Então, moças, também saber escolher um bom parceiro é muito importante, tá bom? Para que na vossa ausência ele saiba vos proteger e vos defender, ok? Os destaca da manga, aprendam com o vosso presidente, tá bom? Eu quero agradecer também a irmã Cristina Moisés, aliás, o irmão Guendi pela oração, não é? A irmã Cristina deveria fazer a oração, aquilo que nós temos na agenda, porém houve alguma alteração. Eu quero agradecer a todos aqueles que vão me seguir depois das minhas palavras. Deixa eu confessar a vocês que eu sabia, ou eu tinha uma ideia de que eu poderia ser dado algum espaço neste devocional, nessa conferência de jovens adultos solteiros. E eu estava a refletir sobre o que eu poderia, o que eu deveria partilhar convosco. E eu tenho, como posso dizer, é algo que já vem comigo já há bastante tempo, em que, enquanto eu vou pensando, eu vou preparando o meu discurso, o meu pensamento, e eu começo a olhar e a prestar atenção em todos os sinais, tudo que está ao redor de mim. Os vídeos que eu assisto, os livros que eu leio, as conversas que eu tenho tido, eu presto atenção em tudo para poder ter uma decisão. E deixa-vos dizer que geralmente minhas intervenções elas terminam no púlpito, mas hoje acabou um bocadinho mais cedo. Ontem, quando nós saímos daqui, né, tivemos uma correria, eu tive uma correria por causa do horário do programa também. Alguns programas acabaram ficando um bocadinho comprometidos. Fui até em casa e tudo mais, mas de repente minha mente ficou branca. E eu acordei, eu me senti muito fechado. E quando eu estava a me sentir assim, eu tenho um hábito. Quando eu me sinto assim, eu gosto de colocar um hino, né? Eu coloco o hino no meu celular. E saí da cama, fui escutando, fui até ao banheiro, escutando aquele hino. E eu me recordo que quando eu estava a sair da porta para fora, aí eu senti algo como se fosse um balão arrebentar na minha mente. E ali eu tive uma clareza de algo que eu já havia tomado nota na minha agenda há 2 semanas. Há 2 semanas atrás, enquanto eu estava reunido, eu senti que eu tinha que falar para jovens, me refiro das moças em especial, mas também para os jovens, os moços, né, os rapazes. Eu, na verdade, não sabia muito bem o que eu tinha que falar, mas naquela reunião, quando nós estávamos reunidos,
eu tive essa sensação que eu tinha que falar alguma coisa e tinha algo que eu tinha que tratar e deveria ser um devocional. E eu estava olhando para a agenda, como que eu poderia enquadrar isso? Por isso eu tomei nota, eu na minha agenda eu escrevo atividade, reunião com moças e jovens. E hoje, essa manhã, quando eu tive aquele sinal, eu recebi mais uma resposta que o momento era esse, para que eu pudesse falar convosco aqui hoje. Então, eu quero convidar a vocês para prestarem atenção, porque eu oro e farei um esforço para servir de instrumento nas mãos de Deus para falar a vocês agora. Ontem, depois da nossa intervenção, eu tive uma excelente sessão de feedback. Não foi uma sessão com todos vocês, mas depois o presidente, quando me despediu, me deixou uma tarefa aqui para que eu pudesse ficar a fazer aqui. Eu sentei com o meu computador e comecei a fazer meus trabalhos, enquanto aguardávamos pelo almoço. Vocês saíram, os jovens foram para a designação dos quartos e tudo mais, mas tinha alguns jovens que me aproximaram, começaram a conversar comigo. Uma das perguntas que eu recebi ontem foi: presidente, me diga, qual é o segredo do sucesso? Essa foi uma das perguntas. E eu gostava de recorrer aqui a vocês, como eu disse também ontem, que eu leio muito livros de desenvolvimento pessoal. E eu também confirmei para vocês das minhas leituras, quase todos, ninguém fala que inventou aquela informação. Todo mundo é de comum acordo que tudo aquilo que eles ensinam já foi ensinado, tem sido ensinado, ainda vai ser ensinado contra as pessoas. As pessoas só mudam a maneira de falar. Mas o segredo do sucesso, jovens, está nos princípios. Quando eu recebo todo jovem que retorna à missão, e aquele que quer ir para a missão, quando estamos nas entrevistas, geralmente eu gosto de prestar atenção nesses pequenos detalhes. Mas em especial aqueles que estão a retornar da missão. Temos alguns retornados aqui. Quando nós voltamos da missão, ou quando eu, por exemplo, quando eu estava na missão, meu presidente da missão sempre gostava de falar que vocês são os melhores jovens do mundo. Vocês são os melhores jovens do mundo. Naquela altura eu não entendia muito bem o que ele queria dizer. Mas imaginem, vocês sabem quantas vezes um missionário ora por dia? Sabem quantas vezes um missionário abre o livro de Mormon ou a Bíblia por dia? E você que voltou hoje, ora quantas vezes? Abre a escritura quantas vezes? Alguns de vocês aqui nem pegaram nada até aqui. Mas o missionário faz isso todos os dias e todos os momentos. Só para vocês verem o nível de contato com as coisas divinas que o missionário tem quando ele está no campo missionário. Por causa disso, a mente dele é aberta, a visão dele é outra. Por isso, quando eles voltam aqui, se você prestar atenção, a maior parte deles, eles voltam com uma visão de negócio, voltam já com um plano de família, voltam com uma visão profissional, querem encontrar uma faculdade. Eles têm muita clareza, têm planos, mesmo os sonhos deles, às vezes não são do tamanho deles. Eu também, um dia fui assim. Eles têm um sonho muito grande. Muito fácil quando você tem uma dieta normal, uma bicho, almoço, jantar, às vezes um lanche. E sonhar, a mente fica mais aberta, você vê as coisas com mais clareza. E vocês aqui têm a oportunidade de ter esses 3 dias. Uma bicho, almoço, jantar. Algumas frutas. Alguns aí, não sei há quantos dias que não comem maçã. O Senhor está a criar as condições para vocês, para colocarem. Olha, essa é a minha realidade. Vocês, eu não levem isto para o lado pessoal. Um dia eu esteve no vosso lugar, se calhar pior que vocês. Eu passei por situações onde eu só tinha 2 refeições por dia. Eu sei o que é passar necessidade.
Quando meu pai perdeu a vida, eu tinha 10 anos. Minha mãe não estudou muito, como minha esposa, irmã Joana, algumas moças aqui. Minha mãe não estudou. Ela estudou, né, até 4ª classe, antigo sistema. Mas naquela altura, para ela, a prioridade era casamento. Casamento era mais importante. Entre profissão e casamento, o casamento era importante. Infelizmente, o marido perdeu a vida. Na altura, quando ele perdeu a vida, aquela 4ª classe já não valia nada. E meu pai era um dos pilares da família. Sabe o que acontece, né? Quando o seu pai é o pilar da família, todo mundo pede socorro ao seu pai. Perder a vida, todos aqueles desaparecem, porque já não tem aquilo que eles vinham buscar. Os filhos se sentem solitários, sozinhos, desamparados. E eu realmente sou muito grato ao Evangelho de Jesus Cristo, pelas coisas que o Evangelho fez na minha vida e tem feito até hoje. E hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui convosco, tenho minha família, qual eu amo muito, minha esposa. Vocês sabem, né? Eu sou Mário, minha esposa, o nome dela é Maria. Se vocês não sabem, ficam sabendo, só para vocês perceberem que realmente Pai Celestial, quando você busca Ele e busca a vontade dEle, Ele prepara alguém para você. Okay? Prestem atenção nessa presidência. Joaquim, Joana. Não é coincidência, jovens. Agora eu quero voltar mais uma vez. O segredo do sucesso está nos princípios. Vocês estão no melhor lugar onde vocês poderiam estar na vossa idade. E vocês têm melhores privilégios que vocês poderiam ter. Então aproveitem. Okay? E uma das coisas que eu tenho sentido com muita força para falar para vocês é: não negociem os vossos princípios. Não negociem os vossos princípios. Mais uma vez, não negociem os vossos princípios. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas coisas que são como emblema para si. São as coisas que te valorizam, que te dão valor. Agora, eu quero ir só para... Quero fazer uma pergunta, depois dessa pergunta ali, agora eu quero fazer essa questão para as moças. Moças, será que vocês sabem qual é a coisa que vocês têm em vocês que tem mais valor do que qualquer uma outra coisa? Se vocês desvalorizarem isso, vocês viram uma palha. Não são nada. De acordo com as orientações que nós temos com as escrituras, vocês não são nada. Temos microfone aqui? Temos microfone. Eu quero uma moça para me dizer o que é isso. Temos lá uma mão aí. A coisa mais valiosa que as moças têm é ser digna e guardar a lei da castidade. A segunda coisa, que é o quê? A castidade. Vamos aprender juntos, vamos ouvir aqui. Eu gostava que essa interação aqui fosse conjunta entre todos nós. Okay? Alguém pode abrir o livro de Moroni? Moroni 9. Vão me acompanhando aqui para nos ajudarmos. Moroni 9. Depois daí vamos... Esqueceu, isso aqui não podíamos. Só que não podíamos vir aqui. Vamos abrir Moroni 9. Depois quero outra pessoa para preparar Ruth 3:11. Moroni 9:9. Alguém está lá? Com o microfone, por favor. Lá atrás. Alguém pode entregar o microfone?
Moroni 9:9. E apesar desta monstruosa abominação dos lamanitas, ela não excede a de nosso povo em Moriantum, pois eis que muitas das filhas dos lamanitas foram aprisionadas, e depois de tê-las despojado daquilo que é mais caro e precioso do que tudo, que é a castidade e a virtude. Isso. Ali fala depois de despojá-las daquilo que é mais precioso e é mais caro. Nós temos aquela situação que encontramos no livro de Ruth 3:11, quando a Ruth é tomada como esposa. Houveram umas palavras que eu acho que toda moça deveria querer que seu noivo, o futuro, antes de tomá-la como esposa. Quem está lá no Ruth 3:11? Sim, o microfone aqui. Temos quantos microfones aqui? Só para criarmos um balanço, né? Eu gosto quando descentralizamos. Ok. Deste lado. Lá temos alguém que está lá, que abriu? Sim, tem uma mão aqui. Aí no meio? Sim, por favor. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Isso. Ok? Então era para ser tomada como esposa. E ela estava um pouco preocupada. Mas por causa da reputação da Ruth, o Paulo disse: todos sabem que você é uma mulher virtuosa. A minha pergunta é: moça, será que na sua ala, na sua estaca, na tua zona onde você vive, as pessoas podem dizer que você é uma moça virtuosa? Se não, por isso que nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos o arrependimento. Falando de arrependimento de manhã. Nós acreditamos que por meio de Cristo nós podemos nos tornarmos limpos novamente, tão branco como a neve. Então nada pode durar para sempre, tá bom? Sim. Vamos continuar. Agora, eu gostava de que alguém abrisse Provérbios 12:4, ok? E vou pedir a alguém para abrir também no Provérbios 31, uma pessoa para ler 10 e 12 e a outra pessoa para ler 30 e 31. No Provérbios 31. Provérbios capítulo 31, uma pessoa para ler 10 e 12 e outra pessoa para ler 30 e 31. Mas vamos começar com Provérbios 12:4. Quem está no Provérbios 12:4? Já estou aqui. Por favor. Por favor. Provérbio capítulo 30, versículo? Não. Primeiro, 12:4. Aquele 30 ali, hold on, ok? 31, que é 31, 10 e 12. Depois, outra pessoa vai ler 30 e 31. Mas primeiro vamos começar com 12:4. Ok, vou começar com a leitura. Alguém está no 12? Sim. Não. Vamos seguir de forma organizada, tá bom? Agora, deste lado aqui, eu quero uma pessoa aqui. Vamos centralizar. Aqui, quero uma pessoa aqui. Tem uma lá atrás? Ok. A seguir, por favor, outra pessoa que está com o microfone vem aqui em frente para ler a próxima escritura. Depois daí, aquele que está lá na ponta, por favor, venha desse lado aqui. Vamos centralizar, vamos criar um equilíbrio. Sim, podes ler. Provérbios 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que faz vergonha é como apodrecimento nos seus ossos. Isso. Entenderam, né? Então, moças, vocês devem buscar ser coroa dos vossos
maridos. A seguir, eu pedi para colocassem aqui o microfone nessa zona aqui. 31. Para ler 31, 10 e 12. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Isso, ok? Aqui fala mais uma vez. Se vocês prestarem atenção, alguém está contra, não quer que eu fale sobre vossos valores. O microfone está falhando. Mas eu vou falar, se é desejo do Senhor. Então, mais uma vez aqui, vocês são chamados a atenção, nós somos chamados a atenção, para prestar atenção nos valores que vocês têm. Ali fala de rubim. Mas nós podemos destrocar. Vamos chegar a várias conclusões do porquê que nós, ou porquê que as nossas moças desvalorizam e por quê. Aqui as Escrituras nos ensinam que o vosso valor, vocês são mais valiosas do que é só para terem uma ideia do valor que vocês têm. É caro. É raro. Outra pessoa que eu pedi para ler é 30, 31, por favor. Eu pedi que fosse nessa zona aqui, nessa área aqui. Eu pedi que fosse nessa área aqui. Por favor, vamos criar um equilíbrio, né? Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e vã a formosa, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. 31. Dai-lhe o fruto das suas mãos e louvemo-na nas portas as suas obras. Muito bom, muito obrigado. Fique com o microfone, por favor. Fique com o microfone. Eu não sei se vocês prestaram atenção nesse escrito. Acho que todos vocês aqui usam redes sociais. Hoje está a haver uma proliferação, uma viralização de certas mulheres nas redes sociais, promovendo uma coisa. TikTok. Que é mencionado no versículo 30. Pode ler mais uma vez o versículo 30? Enganosa é a graça e vã a formosa, mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada. Isso. Ok? As mulheres de hoje, elas se enganam. Mesmo jovens, eu quero chamar a atenção a vocês, porque estão a falar sobre saber escolher. Ok? Nós nos atrapalhamos com a formosura, com a beleza externa, mas não vai ser isso que vai cuidar de seus filhos. Não vai ser isso que vai cuidar de você. Pode servir para branding, não é? Para a imagem pessoal, porque estás a andar com ela, uma mulher bonita. Mas ali nós aprendemos sobre o tipo de mulher que você deve buscar. Então, para as moças, não se engane com isso. O que é mais precioso para vocês é a vossa virtude, a vossa castidade. Isso é o que é de mais precioso que você tem. Agora, você pode deparar com um jovem que é membro da igreja, ela aprendeu sobre castidade. Não se preocupe, a mensagem vai chegar. Ela aprendeu sobre castidade. Ele veio, te flertou, vocês estão a namorar. E aí,
ele está a encorajar a provar amor de maneira errada. Se você gosta de mim, me dê a sua virtude. Não é teu marido esse ainda. E uma coisa que eu vou vos dizer, porque vocês devem buscar, mesmo tanto mulher como jovens, vocês devem buscar primeiro seguir o Senhor. Busque um jovem ou moça que respeita os mandamentos de Deus, que respeita a vontade de Deus. Se ela aceita consigo se juntar e traírem a Deus, imagine quando vocês ficarem juntos, será que esse vai ser fiel a você? Não. Entre você e Deus, quem é mais importante? Certo? E coloquem sempre isso em mente. E coloquem os vossos princípios em primeiro lugar. Tá bom? Então, eu espero que quanto a isto nós tenhamos explorado o suficiente. Mas agora, uma outra coisa que eu quero explorar de forma muito breve. Uma outra moça me aproximou naquela nossa sessão de feedback ontem. E ela disse: presidente, eu sinto que os jovens estão muito desconectados. Eu não sei se essas podem não ter sido as palavras que ela usou. Eu tenho chamado, mas sinto parecer que não estão muito envolvidos. E às vezes parece que os jovens querem agradar ao mundo e ao mesmo tempo, quando chegam na igreja, querem aparentar também que são firmes, que são obedientes aos mandamentos e tudo mais. Mas como que podemos ajudar esses jovens? Eu perguntei, qual é a sua responsabilidade? Eu vou falar qual é a responsabilidade dela, mas não vou falar quem ela é. Ela falou que ela é uma consultora de jogador de solteiro. E eu falei, ok, você como consultora, talvez você pode ajudar os jovens. Ela disse, não, mas tem jovem, tem um líder e eu estaria a tomar o lugar dessa pessoa. E nós conversamos, eu partilhei uma visão com ela e tudo mais. Mas uma coisa que eu quero recordar a vocês, não sei se vocês se recordam, o presidente Conde ontem falou uma coisa que eu aprendi. Ele disse que aqui na igreja todos nós lideramos. Se não estamos a ser liderados, quem nos lidera? Somos nós mesmos. Quem? Nós mesmos. Certo. Ok? Mas como que eu queria colocar isto aí que ele falou? E eu quero partilhar uma experiência com vocês. Eu, apesar de estar aqui como presidente, o presidente Conde estar ali como presidente, nós não sabemos tudo. Nem somos tão eloquentes assim. Existem irmãos que não estão em lugares de relevância, em termos de liderança, estão a falar de liderar os outros, não é? Mas entendem bem as escrituras. Quando você sentar com elas, conversar com elas, você sabe ouvir que elas realmente estão a falar, você vê que essa pessoa sabe o que está a falar. E entra nos ouvidos, no nosso entendimento. Mas essas pessoas não são chamadas para servir em lugares de relevância. Às vezes pode ser pecado, mas às vezes pode ser sobre como que você apresenta o seu conhecimento. Como que você apresenta a sua visão. Ok? Então, de fato, você pode observar que o meu líder não está fazendo o que deveria fazer. Uma das coisas que nós, na entrevista de a recomendação para o templo aqui, uma das coisas que todo mundo aqui respondeu sim é: você apoia as autoridades gerais e os líderes locais da igreja? Vocês disseram o quê? Sim. Sabe o que isso significa? Você só responde para ter esse sacramento, para virem comer maçã aqui. Vocês sabem o que significa? Então, isso o que significa? Significa que mesmo se você não tiver uma responsabilidade, você tem o dever de apoiar o seu líder.
Agora, a questão é como você apoia o seu líder. Ok? Então, você pode aparecer, por exemplo, você pode chegar, você líder, tem um jovem que tem situação X, está nessa condição. E eu penso que ele precisa de nossa ajuda como jovem adulto solteiro. Quando você teria tempo para a gente irmos visitarmos juntos? Você está disposto para poder lhe ajudar, para irem servir a um jovem. Enquanto estiverem aí para lá, você pode falar, por exemplo, o que você acha de quando nós chegarmos lá, nós convidarmos esse jovem para se juntar a nós, para talvez visitarmos um outro jovem que você conhece? O que estará acontecendo? Aquele grupo vai crescendo, e aquela união que nós queremos vai começar a se materializar. Então, é tudo uma questão de proatividade. A questão não é sobre qual é a ideia, ou como você apresenta, ou o que você fala, mas sim como você apresenta a sua ideia. E dessa maneira você estará apoiando o seu líder. Eu não vou vos mentir, que em um momento eu também, por exemplo, nós quando voltamos da missão, eu lamento um bocadinho. Agora, muita reclamação, jovens, principalmente os rapazes. As moças estão a reclamar sobre a qualidade dos retornados. Então, para aqueles que vão, melhor servirem bem e voltarem com o background, porque as moças querem pessoas que seguram, sabem que vai lhes ensinar a verdade como deve ser. E meus jovens da minha estaca, tanto como também da minha, as moças estão a reclamar, estão a dizer que alguns líderes que estão retornados estão a voltar fraco, ficam com medo. Isso não é bom. Tá bom? Então vocês precisam se arrepender e mudar de postura, serem líderes. O que eu estava a querer dizer aqui é que quando nós voltamos da missão, eu, o presidente Conde, alguns outros retornados, nós fomos muito julgados por um tempo. Sabe por quê? Nós éramos ousados. Nós, quando víamos que uma coisa não está bem na ala, nós sabíamos o nosso dever, que é apoiar o nosso líder. Nós íamos falar, presidente, principalmente o presidente Elias, sofreu muito comigo. Interessante, que ele, quando eu comecei a lhe abordar, ele me interpretou mal. Ele começou a querer me combater. Só que a única pessoa que se opunha, eu não me opunha, mas eu sugeria, eu dizia, presidente, eu não sei se talvez o presidente não prestou atenção, mas tem aquele aspecto. Eu penso que isso deveria ser feito assim. Mas o senhor é presidente, o senhor pode decidir se quiser continuar, ou pode talvez buscar mais conselhos também, quando eu já tenho o meu conselho. E ele ponderava. No início ele começava a resistir um bocadinho às minhas sugestões. Mas só que ele foi percebendo que no círculo onde ele estava, só era rodeado de yes men. Tudo que ele falava, sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Não é? Então, quando chegou uma altura, quando ele queria chamar o segundo conselheiro para a presidência da Estado, foi um bispo, na altura. O bispo, eu não sei por alguma razão, ele percebeu que um dos conselheiros poderia ser desobrigado. Aqui não foi esse o caso. Acho que perdeu a vida o conselheiro. E aí, aquele bispo foi até onde estava o presidente ali e disse assim, presidente, eu tenho uma sugestão para si. Se você quiser, você pode seguir. Se você não quiser, também você quem sabe. Ok, presidente. Bispo, pode falar. Qual é a sugestão que você tem? E se você quer um conselheiro que vai te ajudar, chama o bispo Pumuma. Eu só tinha 1 ano e meio, 2, uma coisa assim. Como eu vos disse, eu não fico muito tempo nos chamados. Chama o bispo Pumuma. Ele, ok, tá bom. Foi, ponderou, sentiu. Depois dele, ele me chamou na sala dele. Ele disse, bispo, eu tenho uma proposta para si. Se você quiser, você pode aceitar. Se você não quiser, você pode continuar como bispo. Eu disse, fica à vontade, presidente, você é meu líder. Ele disse, você está sendo chamado para servir como segundo conselheiro da presidência da Estado. Você aceita esse chamado? Eu disse, presidente, se for meu desejo, eu prefiro continuar como bispo, porque lá eu tenho mais autoridade.
Mas se você sente que o Senhor realmente te inspirou a me chamar e você recebeu essa confirmação, eu aceito. E foi assim que ele disse, então tá bom. A minha confirmação é essa do convite que estou de fazer. Então, no dia X, vamos fazer a sua designação, chama a sua esposa. Como eu vos disse mais uma vez, escolherem bem, porque elas farão parte do seu percurso. Então, os comentários, as observações da irmã Joana são muito importantes para manter o presidente Conde, tanto como também da irmã Maria também, são muito importantes. Tá bom? Então, assim eu fui chamado como o segundo conselheiro da presidência da Estaca. E lá não fiquei muito tempo. Hoje estou aqui a servir como presidente da Estaca. Mais uma vez, não se admirem, eu posso não fazer muito tempo novamente aqui. Ok? Porque esse é meu modo operandi, eu acho que o Pai Celestial tem alguma coisa com isso. Mas toda vez que ele me chama, eu procuro fazer o esforço possível para poder contribuir com aquilo que são as capacidades que ele me deu, para poder servir como instrumento nas mãos dele. Eu quero terminar a minha intervenção dizendo que, mais uma vez, não negocie os vossos princípios. Moças, não desvalorizem aquilo que é mais importante para vocês. O que lhes dá valor é a vossa castidade. Se você namorar um jovem que te diz vamos quebrar a lei de castidade, não estou a querer dizer que você tem que lhe negar, não é isso. Eu estou a dizer que você tem que aproveitar esse momento para lhe ensinar, dizer não, você sabe que isto é errado. Porque este tipo de esposo que você vai querer ter também, quando você estiver aí numa direção errada, ele te chamará a atenção, dizer, querida, isso que você está fazendo não está certo. Tanto como jovem também, quando essa moça dizer, você sabe que isto é errado, nós não devemos fazer isso, você tem que ficar grato por ter uma namorada deste nível. Porque você tem que ter um parceiro, uma parceira que sabe dizer, não, eu também estou a querer, mas você sabe. Não, aqui tem jovens. Não existe tentação nenhuma. É nosso desejo carnal. Sim. Mas o problema é ceder. Sim. Todo mundo é tentado. Até os presidentes da Estaca, todos são tentados. Vocês não podem pensar que nós não somos tentados. Não. Somos tentados sim. Mas o problema é ceder. Você não pode dizer que você é um bom soldado se você nunca foi à guerra. Só não vai treinar, não? Não. Então são esses momentos que realmente você vai ver se seu namorado é um namorado que se esforça, se seu namorado é uma namorada que se esforça, e se alguém com quem você pode contar ou pode começar a pensar se você deve casar-se com ela ou com ele. Uma das decisões mais importantes que vocês vão tomar na vossa vida é com quem vocês vão passar o resto da vossa vida. Quando vocês estão a namorar, tudo é ardente, tudo é lindo. Ela fala bem, veste-se bem, cheira bem. Você sabe que ela ronca. Então, isso é muito importante. Você conhecer bem. E, como o presidente Nelson disse, nós não casamos perfeição. Sim. Nós casamos potencial. Tá bom? Sim. E essa potencialidade nós vemos agora. Tá bom? Mais uma vez, não negociem os vossos princípios, porque isso é o que vos mantém. Moças, tanto como rapazes. E um outro ponto muito importante que vocês precisam para ter força, eu senti que eu tinha que partilhar isso convosco. Na vossa jornada, enquanto vocês estiverem aqui, nós estivermos a caminhar, é normal que vocês se sintam fracos. Mas é muito importante, assim como eu disse, eu quando estou a me sentir fechado, o que eu faço? Eu escuto hino, e isso me abre. Uma outra coisa também que nos dá muita força e muito poder, e eu quero partilhar convosco agora. Nós podemos encontrar isso no manual de
tempo de história de família, que é manual do professor. Okay? Prestem muita atenção, jovens. Em especial os destaca da manga. Veja o seguinte, não, isso não é porque vocês não são especiais, todos são especiais, mas só porque tem um programa muito especial que nós vamos fazer lá, tá bom? Nos próximos meses. Prestem atenção, tem uma citação aqui que diz o seguinte, diz assim: nenhuma obra é proteção maior para esta igreja do que as ordenanças do templo. Se você não foi para a missão, não foi com sua família, você não fez investidura, nunca foi para o templo. Então eu não posso ter. Não, não é verdade. Escutem a seguir. E a pesquisa genealógica que as sustém. Para você fazer genealogia, precisa ir para o templo? Não. Ok? Você não precisa ir para o templo para começar a fazer o seu tempo de história de família, para você começar a fazer a sua história. Mais uma vez, nenhuma obra em proteção maior. Aqui está falando da proteção. Ok? Para esta igreja, do que as ordenanças do templo e a pesquisa genealógica que as sustém. Isso é importante. Segundo, diz assim: nenhuma obra pode refinar mais espiritualmente. Nada que façamos dá mais poder. Nada requer um padrão mais elevado do que a retidão. Vão entender? Nenhuma obra pode refinar mais espiritualmente. Nada que façamos dá mais poder. Nada requer um padrão mais elevado de retidão. Então, aqui nós falamos da proteção, falamos do refinamento, falamos do poder que você vai adquirir ao fazer o trabalho de tempo de história de família e enviar os nomes dos seus antepassados. Só para terminarmos, diz assim: se aceitamos as revelações referentes ao trabalho e ordenanças do Senhor, se quisermos fazer nossos convênios sem reservas nem desculpa, o Senhor nos protegerá, receberemos inspiração suficiente para enfrentar os desafios da vida. Quem não quer isso? Eu acho que todo mundo quer isso. Mais uma vez, eu vou repetir as bênçãos que há de ver de fazermos o trabalho em tempo de história de família. Proteção, ok? Vamos ser refinados e vamos ter mais poder. Eu quero isso. Eu espero que vocês tenham o mesmo desejo também. Eu sei que se vocês fizerem, protegerem os vossos valores, não negociarem os vossos valores, estarem sempre do lado do nosso Pai Celestial e procurarem servirem-se uns aos outros e apoiarem o vosso líder que está a liderar a vossa equipe, o seu grupo aqui e agora, e se envolverem no trabalho de tempo de história de família de forma séria, sem desculpa, sem nada, o Senhor vai vos refinar, vai vos proteger e vocês terão mais poder espiritual de continuar a viver os mandamentos e assim receberem as bênçãos que Deus tem para cada um de vocês. Eu quero expressar meu amor por cada um de vocês, dizer que eu penso sempre em vocês. Eu oro todas as noites e todas as manhãs por vocês. E nosso desejo é o presidente Conde, toda a liderança, que vocês sejam a melhor geração do que nós fomos. E vocês já começaram a receber essas bênçãos. Nós queríamos ter estado no vosso lugar, mas nós não tivemos esse privilégio. Mas temos a honra e o privilégio e a alegria de assistirem vocês a desfrutarem desse momento. Eu sei que Deus vive, que Jesus Cristo é seu Filho, o Espírito Santo é real. Se nós seguirmos os mandamentos e fazermos as coisas da maneira certa, nós seremos abençoados. Eu deixo essas palavras e meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Após ouvirmos os primeiros discursantes, iremos cantar o hino 42, que firme alicerce, cantaremos a primeira estrofe, irmãos. E convidamos a nossa regente irmã Lucrécia. Falta quantos minutos? Termina que horas? 12 pontos. ¿Hasta cuándo? 12 pontos, ¿no?
uma estrofe. Mas não entendi. E de seguida iremos ouvir o discurso da irmã Joana e por último iremos ouvir o discurso do presidente Conde. Bom dia, irmãos. Bom dia. Como estão? Estamos bem, certo? Como é que está a ser o encontro? Maravilhoso. Que bom. Dizer que todo mundo está muito bonito. Se eu soubesse, teria vindo ontem. Sou muito grata por essa oportunidade que a presidência me concedeu para poder falar esses 5 minutos convosco. E é uma responsabilidade muito grande. Então, eu hei de ler acerca do discurso do presidente Nelson de abril de 2022, que vai ao encontro do nosso tema, que diz o seguinte: Escutar essa citação. agora é a hora de aprendermos. Agora é a hora de nos arrependermos. Agora é a hora de abençoarmos os outros. O futuro é sempre incerto. O clima muda, os ciclos econômicos são imprevisíveis, desastres, acidentes, doenças podem mudar a vida no ápice, no estalar de dedos. Estas ações estão em grande parte fora do nosso controle, mas existem algumas coisas que podemos controlar, inclusive o modo como usamos o nosso tempo no dia a dia. Então, vocês sabem muito bem como usar o vosso tempo no dia a dia. Vocês escolheram estar aqui. Vocês tomaram uma decisão de deixarem a vossa casa, deixarem a vossa família por 3 dias para seguir a Cristo. Vocês escolheram a chegar-se a Cristo. Agora é o momento. Agora é o momento de vocês aprenderem um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, de vocês aprenderem a serem pessoas diferentes e abençoadas. Realmente, vocês são a geração eleita. Todos que estão aqui serão líderes no futuro. A igreja estará nas vossas mãos. Então, é sempre muito bom, muito importante essa oportunidade que a igreja tem nos dado, essas conferências, esses encontros, de podermos conhecer uns aos outros. Quem já fez amigo aqui? Oi, quem? Como é que está a ser? Muito bom. Essa é uma das bênçãos de ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós lidamos com o diferente. Nós somos diferentes dos outros que estão lá fora. Então, eu acredito que todos que estão aqui representam uma parte das 12 tribos de Israel. Então, nós estamos a falar de encontro de almas que já eram predestinadas. Cada um de nós que está aqui representa uma tribo, um pedaço das 12 tribos de Israel. Sintam-se lisonjeados, sintam-se especiais, porque nós somos especiais. E acerca do templo, história de família, que é o meu chamado, dando continuidade do que o presidente Punguma esteve a falar, jovens, vocês são a geração eleita, vocês são diferentes. Não aceitem viver abaixo dos vossos privilégios. Escolham um parceiro, uma parceira que aceitem os seus princípios, que vivam os mesmos valores que os vossos, para que vocês possam se casar e selarem no templo do Senhor. Eu hoje vivo de uma maneira tranquila e a perseverar até o fim, porque eu sei que mesmo depois dessa vida, eu serei esposa do meu marido, eu serei mãe dos nossos filhos, filha da minha mãe, do meu pai e irmã dos meus irmãos. Não existe felicidade maior
para um membro, para uma pessoa que conhece o Evangelho. Sim, eu quero me qualificar para viver com o Senhor. Essa deve ser a meta de cada um de nós que está aqui. Que a vida não faz sentido de começar e só terminar aqui. Nós aceitamos o plano de salvação. Aceitamos estar aqui hoje para ser diferente e fazer a diferença. Sou muito grata pelo Evangelho de Jesus Cristo, por tudo que nos tem proporcionado em família. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder falar convosco, de olhar nos vossos olhos e ver que realmente as pessoas querem ser diferentes do que são. Somos muito gratos pelos líderes que nos têm guiado dia após dia. Somos muito gratos por esta oportunidade que nos deu de poder estar aqui e exaltar o Senhor. De poder estar aqui e dizer sim, este é o momento. Agora é o momento de eu fazer a diferença. Agora é o momento de eu ser diferente. Agora é o momento de eu agir. Não podemos deixar o que podemos fazer hoje para amanhã. Amanhã a Deus pertence. Hoje você tem o poder de ser diferente, de fazer diferente. E amanhã? Não sabemos se o clima será o mesmo que de hoje. Não sabemos se havemos de acordar, se havemos de acordar bem. Então, cada dia é um dia. Aproveitem essa conferência, aproveitem cada minuto que vocês estão aqui. Conheçam uns aos outros e sigam o conselho do presidente Pumbuma. Ele disse, saibam escolher, ajoelhem-se, aconselhem-se sempre com Deus quando tiver alguma dúvida. Como a irmã que discursou primeiro disse, quando tiver falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E eu deixo esse meu discurso, meu testemunho, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Mais uma vez, irmãos, que maravilhoso estar aqui convosco. Acho que agora vocês entendem porque eu casei com ela, né? Sou muito grato por todos aqueles que falaram antes de mim. Em especial, quero agradecer as coisas que nós aprendemos com o presidente Pumbuma. E a única coisa que eu posso dizer para vocês é: quem tem ouvido, ouça. E aquele que puder aprender e praticar essas coisas, melhor ainda. Sou muito grato pela minha esposa, que me acompanha nesta manhã. E, conforme o presidente Pumbuma disse, eu tenho aprendido muito dela. Eu acho que eu sou a versão mais atualizada de mim mesmo, graças a ela. Mas, irmãos, ontem eu estive aqui e partilhei convosco uma coisa muito... Falamos sobre o tempo. E sempre quando eu chego nesta conferência, eu preparo um tema diferente para partilhar convosco. Mas o que mais me intriga é eu perceber que nós ainda não aprendemos sobre aquilo que eu queria transmitir para vocês. Eu sinto-me expressamente compelido em continuar a ensinar sobre o tempo, até que a gente aprenda. Ontem, quando a gente saiu daqui, nós fizemos um convênio. Lembram disso? Sim. Todos vocês prometeram que ninguém mais estaria atrasado em qualquer atividade que vai acontecer ao longo desta conferência. Como nós fizemos isso hoje? Irmãos, muitas das vezes será assim na vida. Muitas das vezes nós vamos fazer meta de fazer alguma coisa, mas o mais importante, além de fazermos meta, é como a gente está determinado em cumprir com aquilo. Quantas pessoas fazem a meta de que hoje em diante eu vou passar a fazer exercício, vou frequentar a academia, e só vai 2 vezes e depois não vai mais. Muitas pessoas fazem a meta que eu vou fazer o curso X e começa na primeira semana e no segundo mês já desiste. É a mesma coisa, irmãos, nós precisamos perceber e compreender a importância das nossas palavras. As promessas precisam ser reais. A gente não pode prometer alguma coisa e não fazer isto. Isso se chama caráter.
É sobre caráter que nós queremos tentar ensinar vocês durante esta conferência. E eu quero testificar as coisas que o presidente Mpumbuma ensinou a nós aqui sobre a questão da castidade, a virtude das moças. E eu há pouco estava a comentar com ele que em todos os lugares, quando nós temos irmãs firmes, fortes, nós teremos jovens firmes e fortes. Mas se as irmãs forem fracas, os jovens estão mal. Essa é a verdade. Mas irmãos, eu quero partilhar com vocês mais histórias. E essas histórias de hoje, eu quero falar sobre algo que nós todos fazemos aqui. Nós ouvimos, o presidente Mpumbuma nos ensinou muito aqui sobre esta questão de caráter, de estarmos bem. Ao escolhermos a nossa parceira, nós precisamos olhar para o coração. Isso é muito importante. Mas ele também nos ensinou que é muito importante nos prepararmos. A preparação é muito importante. Então, uma das histórias que eu quero partilhar convosco é sobre a flor mais bonita do jardim. E ela fala sobre o Daniel. Temos um Daniel aqui? Ok, mas Daniel, nós estaremos a falar de você. Ok. Obrigado. Então, esta história diz o seguinte: havia um jovem chamado Daniel que sempre dizia em voz alta para os amigos da ala: irmãos, nesta conferência de jovens adultos, eu vou encontrar uma mulher da minha vida. Estou pronto para me casar e só falta encontrar a escolhida. Esta era a determinação de Daniel e a razão pelo qual Daniel saiu de casa. Os amigos riam, mas sabiam que Daniel falava sério. Ele era um rapaz de bom coração, fiel à igreja e trabalhador. Mas havia um detalhe que todos notavam: ele não se preocupava com a sua aparência. Roupas amassadas, camisas para fora, sapatos sujos e cabelo desarrumado. Era parte do seu dia a dia. Ele costumava dizer: o que importa é o coração, não o visual. Quem me amar vai me amar assim mesmo. Queridos jovens, eu quero que vocês pensem sobre isso. Pensem sobre o Daniel, porque eu sinto que muitos de nós provavelmente estamos a nos comportar assim nesta conferência. Chegou o grande fim de semana da conferência. Haviam atividades espirituais, jogos, devocionais e jantares. Muitas moças estavam bem preparadas, não apenas com as roupas bonitas, mas com sorrisos, gentilezas e espírito alegre. Daniel, por outro lado, chegou atrasado ao primeiro dia, vestindo uma camiseta manchada e chinelos. Em pouco tempo, sentiu que as conversas com as moças não fluíam. Ninguém parecia interessado em conhecê-lo mais profundamente, embora ele tivesse tanto a oferecer. Na última noite da conferência, durante um devocional especial, o irmão experiente falou sobre como as escolhas diárias refletem no nosso desejo de progresso no compromisso com o Senhor. E ele disse: jovens, não se enganem. A aparência não é tudo, mas ela fala. Ela diz se você se preparou, se valoriza o momento e se honra quem está ao seu redor. Um jardim bem cuidado atrai borboletas. Se você quer encontrar uma rosa, cuide do seu jardim, inclusive da aparência. Aquelas palavras tocaram Daniel. Ele olhou para si mesmo e entendeu que não era questão de vaidade, mas de respeito por ele mesmo, pelas moças e pelas oportunidades que o Senhor colocava diante dele.
No domingo, Daniela apareceu na reunião sacramental da conferência com a barba feita, um terno limpo e sapatos polidos. Mais importante, estava com um coração humilde e disposto a mudar. Uma moça sentou-se ao seu lado e disse com um sorriso: "Bom dia, irmão. Eu não tinha te notado já antes. Qual é o seu nome?" Vocês percebem como as coisas funcionam? Eu sei que Deus olha para o coração. Disto não tenho dúvida. Mas jovens, vocês precisam também se cuidar. Desde que esta conferência começou ontem, até hoje tenho notado os jovens com chinelos, calção, a andar por lá fora. Vocês estão a guardar roupa para o último dia. Pode ser tarde demais para vocês serem notados. Podem ser tarde demais para serem notados. Vocês precisam cuidar da vossa aparência. Vocês precisam mostrar às irmãs que vocês estão. Vocês não só se preparam, vocês estão cheirosos conforme o Presidente Pombuma nos ensinou, em ocasiões especiais, mas em todos os momentos vocês estão. É lógico, se daqui a 30 minutos nós sairmos, irmos no jardim, estarmos a andar no jardim, passear, uma irmã vai querer aproximar quem está bem vestido, conversar, passear no jardim. Irmãos, é uma conferência, mas nós podemos melhorar um pouco. Olhem para as mulheres. Eu quero pedir para todas as irmãs levantar. Levante as irmãs, levante. Queremos ver, queremos ver. Está mal. Jovens, olhem para as irmãs. Olhem para as nossas irmãs. Olhem a aparência. Está mal, não está mal. Podem sentar, podem sentar. Eu nem quero pedir para os rapazes levantarem, porque não quero envergonhar o nosso time. Então, queridos jovens, preparem-se. É importante ser sobre o seu coração, mas eu gostaria que você soubesse que o Senhor olha para o coração. Mas o mundo lá fora olha a sua aparência. Você não pode ir numa entrevista de emprego de calção e esperar que você está um mês a orar por esse trabalho, com certeza o Senhor está consigo e você vai ter esse trabalho. Não é possível, você não vai entrar na sala da entrevista. A sua aparência conta sim. O Senhor olha para o coração, mas o mundo e as pessoas ao redor de vocês olham para a vossa aparência. E vocês precisam cuidar da vossa aparência e também cuidar do vosso coração. Isso é importante, não podemos negar isto. Eu espero que até o devocional que nós teremos aqui à tarde, a gente tenha jovens caprichados, preparados para sentar ao lado das moças. Estou a ver todos os jovens, a fila aqui, assim, uma irmã lá na ponta, mas todos os rapazes aqui deixando aquela fila toda com moças sozinhas. Quem vai abrir as escrituras para ela? Sejam cavalheiros. Dá dica. Vocês precisam ser cavalheiros. Conforme eu estava a dizer, Deus vê um coração, mas as pessoas primeiro veem o que está por fora. De modo como nos apresentamos pode abrir ou fechar portas para vocês. Cuidar da aparência não é sobre a vaidade, mas sobre consideração e respeito e preparação para as bênçãos que desejamos receber, inclusive um eterno companheiro ou uma companheira. Todas as escrituras que nós lemos, o que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre a preparação. Pense sobre a parábola das 10 virgens. O que nós aprendemos com aquela parábola? As 5 eram o quê? E as outras 5, o que elas eram? Insensato. Eram chamadas de loucas. E olha nessa conferência em que vocês estão. Alguns estão preparados. Vocês têm um jovem como quem? Quem que levanta aí, por favor? Levanta aí. Olhe para os outros.
Deixa eles olharem para você. Vocês viram como o Gente está? E as irmãs vão olhando para Gente. Se vocês não se prepararem agora, vocês estarão a se comparar com aquelas 5 virgens que não eram prudentes. Eles não se prepararam. Exatamente porque eles não se prepararam, o que aconteceu? Ficaram sem óleo. O que pode ser o óleo na sua vida como jovem? Nesta conferência sobre o tema que eu estou tentando ensinar a vocês. O que pode ser petróleo para você nesse momento? É a sua aparência. É a sua aparência. Então pense nisso. E quando aquelas 5 chegaram tarde no convívio, o Senhor simplesmente disse o que o Senhor disse. Quem sabe? Fala, irmão. Fala em voz alta para que todos possam ouvir. Exatamente. Irmão, você pode gritar mais do que isso. Levanta e grita para todo mundo ouvir. Exatamente. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando vocês despertarem, vocês quiserem usar um pouco mais bem. Eu estou a falar agora sobre os jovens, porque o Padre Muguma falou muito sobre as irmãs. Eu estou a falar para vocês, os jovens. Quando vocês aproximarem as meninas, ela vai dizer: chegaste tarde demais, não te conheço. A porta já está fechada. Então, pense nisso. E escreva essas escrituras que está aqui em Samuel 16:7. E o que nós podemos aprender sobre essa escritura? O Senhor diz o seguinte: o Senhor não vem como um homem. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Irmãos, nós não estamos aqui a falar coisa do outro mundo. O Senhor olha para o quê? Coração. Exatamente, mas os homens olham para o quê? Aparência física. Muitas das vezes as pessoas nos julgam de acordo com como nós nos apresentamos. Eu quero desafiar vocês, os jovens. Não é uma questão de roupas caras, não é uma questão de roupas bonitas, é uma questão de como você se apresenta em cada ocasião. Vocês ontem tinham uma atividade que era de esporte. Vocês jogaram, fizeram muita coisa. Você quer estar numa reunião igual a esta, do mesmo jeito que você se apresentou naquela atividade em que você jogava? Não faça isso. Não façam isso. Camisa de Real Madrid. Barcelona. Então, queridos jovens, cuide da sua aparência. Cuide da maneira como você se apresenta. Isso é importante. E para aquelas pessoas que sentem que talvez em algum momento eles já fizeram a sua escolha, que é uma das coisas muito importantes que vocês terão de fazer, o presidente Muguma falou sobre isso, a vida é feita de escolhas, vocês vão fazer muitas escolhas na vida de vocês e algumas escolhas começam agora. Nós estamos a ensinar para que vocês aprendam a fazer escolhas sábias, vocês sejam pessoas determinantes, vocês possam correr atrás dos vossos sonhos e, acima de tudo, vocês sejam pessoas íntegras. Quantos de vocês estariam dispostos a deixar um almoço mata-bicho porque você está atrasado para um devocional? Dizer: olha, esse tempo que essa empresa está a servir, não podemos continuar assim porque nós temos devocional. Eu vou para o devocional, mas depois do devocional nós vamos colocar uma reclamação de que nós não conseguimos mata-bichar, aquela empresa não forneceu o serviço a tempo. O que é mais importante para nós? Conhecimento ou comida? Conhecimento. Existe uma coisa que o presidente Muguma ensina muito nos vídeos dele e fala-se muito no mundo dos negócios, que você, se tiver bananas e dinheiro, você vai levar essas duas coisas para o macaco, banana ou dinheiro. O que o macaco vai escolher? Banana. Por que ele vai escolher banana? É preguiçoso. Exatamente, porque ele não sabe que o dinheiro pode comprar muitas bananas.
o conhecimento é mais importante do que qualquer coisa. O conhecimento que você vai adquirir nesta conferência, eu realmente espero que possa mudar a sua vida. O conhecimento que você vai adquirir nessa conferência, conforme já foi partilhado com todas as pessoas que falaram nesta sessão e vão falar ainda pela tarde. Olha, eu sempre digo isso, você pode não ter o privilégio de um dia ter a oportunidade de estar com o Presidente Mpumbuma, só ele, para partilhar as coisas que te ensinou hoje. Talvez essa é a única oportunidade que você tem. Provavelmente nunca vocês vão ter um privilégio de estar comigo e ensinar-nos sobre essas coisas. Provavelmente vai ser uma conferência em que vamos falar coisas completamente diferentes do que estamos a tratar aqui. Mas aqui, nós conversamos de tudo para tudo com vocês. Então pense sobre isso e tente digerir esse conhecimento, porque se você absorver esse conhecimento, vai comprar muita comida, vai comprar muita maçã no futuro. Você nem imagina. Você nem imagina. Então pense sobre isso, porque muitos de vocês ainda continuam a chegar atrasados. E outros estão a chegar há pouco tempo. Enquanto eu sentava lá, alguns abriam a porta e entravam pela primeira vez depois de uns 30 minutos. O que você está fazendo aqui se você não está disposto para seguir o programa? Vocês estão a ocupar um lugar que poderia ser de uma pessoa que realmente perdeu a oportunidade de vir uma conferência porque já não havia espaço. Não faz isso. Vou contar-vos uma outra história sobre o farol da tempestade. Em uma vila, à beira-mar, vivia um jovem chamado Samuel. Eu sei que nós temos um Samuel aqui. Desde pequeno, ele observava a admiração de um velho farol no alto da colina. Era ali que o faroleiro, um senhor chamado Elias, morava com a sua esposa há mais de 40 anos. Durante as tempestades, o farol permanecia firme, a sua luz cortando a escuridão e guiando os barcos de volta ao porto seguro. Um dia, curioso, Samuel perguntou ao velho Elias: Senhor, como o Senhor consegue manter o farol funcionando mesmo nas piores tempestades? Elias sorriu e respondeu: Não faço isso sozinho. A minha esposa está comigo todos os dias. Quando os ventos são fortes, ela me ajuda a manter as janelas fechadas. Quando a luz vacila, ela segura a lanterna enquanto eu conserto a lâmpada. Não é só o farol que se mantém firme, é o nosso casamento. É sobre isso, é sobre a escolha que o Presidente Mpumbuma estava a nos ensinar aqui, sobre a importância do casamento. Eu sou muito grato, irmãos, pela esposa que tenho. Eu não seria capaz de servir o meu chamado sem ela. Muitas vezes ela tem estado comigo na capela enquanto fazemos as entrevistas praticamente todos os dias de semana, após voltarmos do trabalho. Quando eu estou me sentindo muito mal e com certeza não quero ir para a capela, ela sempre pergunta: você não tem entrevistas hoje? Você não tem reunião hoje? É graças a ela que eu encontro a força para continuar a servir o meu chamado. O Presidente Mpumbuma e eu deixamos as nossas famílias essa manhã. Nossos filhos, principalmente os meus filhos, têm pouco tempo comigo por causa do meu trabalho. Volto à noite, muitas vezes já dormiram. E hoje um daqueles dias, e no sábado de manhã eu gosto de passar tempo com eles. Mas estamos aqui. Estamos aqui porque temos compromisso com vocês. Não estamos aqui porque gostamos de estar aqui. Eu gostaria de estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui porque amamos vocês. Estamos aqui porque temos compromisso com vocês e com o Senhor e fazermos valer a pena o tempo que vocês doaram para estar aqui. Mas vocês precisam valorizar isto. E a única maneira como vocês podem valorizar isso é começar a seguir o programa e ser líderes de si mesmo em todos os momentos. Nós temos o Helder Feijó, que desde ontem está a viajar só para chegar aqui e falar convosco. E logo, daqui a 10 minutos, eu tenho que correr para o aeroporto para buscar ele e trazer ele para aqui na conferência. Mas vocês vivem aqui, num quarto ao lado, e ainda chegam 30 minutos depois do devocional começar. É o momento de você parar isso. Como ontem eu havia falado,
Irmãs, preste atenção a estes pequenos detalhes. Quando você se casar, não diga que você não sabia que você é assim. Porque ele é assim aqui e vai ser assim depois do casamento. Note isso. Ele vai ser assim depois do casamento. Veja essas pequenas coisas. E os rapazes, prestem atenção a essas coisas. Se chega tarde aqui, vai chegar tarde também nos vossos compromissos. E muitos que vocês terão. É importante que vocês começarem a tomar responsabilidade. Porque para o casamento ser firme, para que haja o casamento seja entrelaçado, aquilo que nós falamos, ser edificado sobre a rocha, ambas as pessoas devem trabalhar junto, como esse senhor que cuidava do farol. As pessoas só viam o farol a funcionar, mas não sabia para que o farol funcionava. Existia muito trabalho que era feito dentro daquele farol. Existia a esposa que sempre tinha que fechar a janela, que tinha que segurar a lanterna para o marido consertar o farol, e as pessoas não viam isso. Mas era um trabalho em conjunto. Assim é o casamento. Quando nós nos casamos, nós trabalhamos junto para ter sucesso. Existem moças que dizem para o marido: a nossa vida vai mal porque você não consegue fazer nada. O que você está fazendo? O que você fez para ajudar ele? O casamento não é sobre o marido, não é sobre a mulher, é sobre como vocês planejaram, como vocês estão a trabalhar junto para alcançar aquilo que são os objetivos comuns, que é alcançar a autossuficiência familiar, uma vida feliz em família. Isso não é só uma pessoa que deve trabalhar, ambas as pessoas têm a mesma responsabilidade. E vocês precisam estudar isso ao ler Família Proclamação ao Mundo. Existe um grande ensinamento sobre isso. Samuel ficou em silêncio por um momento e Elia continuou: o casamento é como um farol. Quando é construído sobre as rochas firmes, fé, amor e compromisso e obediência a Deus, ele resiste às tempestades da vida. Mas quando é construído apenas sobre sentimentos passageiros, sem alicerce, desmorona com os primeiros ventos. Vocês já viram isso? Já viram aquelas pessoas que se casam com muita emoção e no dia seguinte o casamento acaba? Os que não viram, talvez um dia virão a ver. Um dia as pessoas estão a dançar com alegria, gastaram muito dinheiro para casar, e era aquela irmã que dizia: se não é para ser assim, então não me caso. Já ouviram isso? Se não é para ser carregada desse jeito no dia do meu casamento, então não me caso. E gastou-se muito dinheiro para realizar esses desejos no casamento. Depois de um mês, são aqueles que as brigas não param e os padrinhos viram polícias. Não é isso que o Senhor espera que a gente consiga construir dentro dos nossos relacionamentos. Alguns anos depois, Samuel se casou e lembrou-se da lição do farol. E junto com a sua esposa decidiu construir seu lar sobre os ensinamentos do Salvador. Eles oravam juntos, liam as Escrituras e serviam na igreja. E quando as dificuldades vieram, porque sempre vêm, eles estavam firmes, guiados pela luz do Evangelho e fortalecidos pela aliança do casamento. Será uma mentira se dissermos para vocês nesta conferência que não haverá desafios quando vocês se casarem, porque elas vêm e vão vir na vida de todos nós. Eu e a minha esposa temos enfrentado vários e somos gratos por termos conseguido passar por cima dessas lombras juntos, mas eles vão chegar na vida de vocês. E alguns desses desafios, eles vão chegar antes de vocês se casarem. Por isso é importante prestar atenção também que tipo de amigos vocês têm. O presidente Pombuma ontem ensinou que nós somos a média dos 4 amigos com quem nós andamos. Se você olhar um grupo de irmãos que gosta de usar chinelos nesses devocionais, vai ver que é um grupo, uma fila, um atrás do outro. Porque o outro vai sair do quarto com chinelo, o outro diz: mas por que eu também tenho que colocar sapato? Também vou de chinelo. Então, irmãos, seja a figura de transição entre esses amigos em que você tem. Seja você a tomar a responsabilidade de ensiná-lo a vestir-se bem, a portar-se bem. Eu estou com nota 15. Vocês podem dizer: não, presidente Conde, isso não funciona mesmo assim. As irmãs me conhecem bem, sabem como eu me visto no domingo.
Mas se você tentar aproximar ela hoje, tenha certeza, eu posso lhe garantir isso. Aqui temos muitas irmãs, você não conhece todas as pessoas que estão aqui. Olhe para si mesmo como você está nessa atividade e faça uma meta. Quando o dia se acabar, amanhã é o último dia desta conferência. O que você terá aprendido? Se até agora você tem enfrentado dificuldade de chegar aqui cedo, o que você terá aprendido depois dessa conferência? Como será a sua vida depois desta conferência? Assim, como o presidente Mbumbu ensinou aquelas coisas, e essas coisas que eu estou ensinando a vocês, não importa se vocês gostam dessas coisas ou não. Só estamos partilhando com vocês aquilo que nós achamos ser coisas importantes para a vossa vida. Aqueles que quiserem aprender, sei que o Senhor dá os abençoar em seus esforços para se tornarem pessoas melhores. A escolha é sua. Você tem o seu próprio arbítrio para escolher o que você quer ser. Mas você não pode escolher as consequências das suas escolhas. Você escolheu estar nessa atividade. O plano dessa atividade é a consequência da sua escolha de você vir aqui. Você não pode vir aqui e dizer, eu quero escolher aqui se vou participar do devocional ou não. Você não pode fazer essa escolha. Você não pode quebrar a lei da castidade, depois dizer, mas por que o bispo está me julgar desse jeito? Parece que eu sou o único pecador. Não, existe consequência para os que quebram a lei da castidade. E quando chegar o momento, você precisa pagar o preço. Porque Jesus Cristo pagou o preço. E você terá que pagar o mesmo preço que ele pagou. Você não pode esperar quebrar a lei da castidade, fazer as outras coisas erradas e achar que depois pode usar a camisa branca do Salvador e ensinar a palavra de Cristo a todas as pessoas ao seu redor. Você não pode fazer isso. Eu sempre digo, se você tentar fazer isso, as palavras vão entalar em sua garganta, não vão sair. Isso será uma mentira. Será enganar a si mesmo. É possível nós fazermos essas coisas. Pense e reflita sobre isso enquanto nós vamos no almoço. E eu gostaria de ver a diferença no próximo devocional que nós teremos. E neste devocional vocês terão o privilégio de estar com uns 70 da área, para ainda vir e continuar a ensinar vocês. Eu gostaria de desafiar vocês a estar nessa sala 10 minutos antes do devocional, preparado para o devocional. No sagrado nome de Jesus Cristo, amém. Amém. E como jovem também, agradecemos pelas palavras edificantes que ouvimos hoje. Para encerrar, iremos cantar o hino 181, o fim se aproxima, e a oração de encerramento será-nos oferecida pelo irmão Domingos Custódio. Eu peço que o irmão Domingos possa estar mais perto, quando terminamos de cantar o hino, ele possa... Então, há um lembrete de todos os comitês aos jovens que devemos seguir o programa e ser mais precisos no horário, estando nos locais agendados na pontualidade. Então, como aprendemos com o presidente Conde, precisamos nos esforçar a sermos pontuais. Então, convidamos a irmã e de seguida vamos ao refeitório para o almoço. Então, até 12h30 ou 12h20, precisamos nos esforçar a acharmos aqui. Até 13h30, aliás, precisamos nos esforçar a acharmos na sala. Então, convidamos a nossa legenda, irmã do Cristo. Amém.
Sim, não, deixa eu ver aqui onde até hoje estou com 65%. Está bem, pá? Só comprou plano esse telefone. Bom time, velho. Estou a ver, é um bom telefone. Entra 2 cartões. Entra 2 cartões. É bem, é original. É antigo mesmo, é original. Vida amado Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que vivemos aqui, te agradecemos pelo conhecimento que fomos aqui transmitido e pedimos para que o Senhor possa abençoar-nos de modo que nós possamos realmente aplicar tudo que nós aprendemos aqui. Pedimos para que o Senhor possa derramar sobre nós o Santo Espírito, para que assim possa nos orientar, que possamos realmente seguir as orientações. Pai, oramos ao Senhor e deixamos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fome.